Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. A gente está vendo um conflito bastante grave hoje envolvendo Azerbaijão e Armênia, um conflito na região do Cáucaso. E esse conflito, embora pareça que ele só envolve potências regionais, é muito mais que isso. As alianças geopolíticas mostram pra gente que do lado, por exemplo, do Azerbaijão, a gente tem a Geórgia, um país realmente menor, mas temos a Turquia, membro da OTAN e histórica aliada dos Estados Unidos. Já do lado da Armênia, a gente vai ter a Rússia fazendo ali, né, um apoio aos armênios, da mesma maneira que o Irã e inclusive a China. Lógico, um pouco mais distante, mas a China hoje, com a sua nova Rota da Seda, criando novas áreas de influência, sabe que a região do Cáucaso é uma região de passagem de pessoas, rotas minerais, comerciais, gasodutos, oleodutos, etc. Ou seja, é um conflito que promete aí capítulos bem severos nos próximos dias. Se você quer entender um pouco mais desse conflito e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Se inscreve, hein? Tá bom? Bom, galera, é o seguinte, ó. Vamos tentar separar o xadrez geopolítico que existe aqui. De um lado, nós temos o Azerbaijão. Azerbaijão é sendo apoiado hoje pela Geórgia, regionalmente, pela Turquia, que historicamente possui grandes rivalidades com os armênios, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, e a Turquia, como eu falei para vocês, pertence à OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte, e durante toda a Guerra Fria, por exemplo, serviu de base de lançamentos de possíveis foguetes nucleares para a antiga União Soviética. Ou seja, a Turquia, ela sempre foi vista pelos Estados Unidos como um entreposto. A Turquia está bem no elo de ligação entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e o Oriente Médio. Ou seja, a Turquia sempre foi um parceiro dos Estados Unidos. Do outro lado, da Armênia, a gente vai ter uma parceria com a Rússia. A Rússia hoje possui bases militares sim na Armênia, inclusive em Nagorno-Karabakh, que é a região que está sendo disputada hoje, tá? Não existe bases em Nagorno-Karabakh, mas na Armênia, e a Armênia reivindica o território de Nagorno-Karabakh, já vamos entender o porquê, e o Irã por trás, assim como a China, que também tem aqueles interesses ali mais específicos. O que a gente tem que entender é que a Turquia, ela tem uma história muito bonita. Bonita do ponto de vista, assim, ser um grande império, Império Turco-Otomano, etc. E toda aquela região do Cáucaso, a Turquia sempre quis ampliar os seus interesses, sempre quis dominar aquela região, fazendo como se fosse um panturquismo, que fosse da Turquia até a Ásia Central, Turcomenistão, Tadiquistão, Turcomenistão, da onde será que vem esse nome, né? Por influências da Turquia. Fato é que durante a Primeira Guerra Mundial, a Turquia, que participou também nessa guerra, começou a recrutar ali soldados, etc. E os armênios, eles sempre tiveram uma autodeterminação maior. Eles nunca se sentiram efetivamente turcos, pertencentes ao Império Turco-Otomano. É uma etnia diferente, etc. Fato é, galera, que Turquia nunca gostou dessa tentativa de autonomia dos armênios e promoveu, inclusive, no comecinho do século XX, o tal do genocídio, o genocídio armênio, fazendo com que os armênios fugissem para várias regiões, inclusive do Oriente Médio. Ponto importante que eu tenho que falar para vocês, muita gente vê esse conflito como se fosse uma espécie de conflito religioso. Ah, professor, são os muçulmanos do Azerbaijão, que é um país de maioria islâmica, contra os cristãos da Armênia. Mentira, tá? Por exemplo, a gente tem hoje o Irã, que é um país muçulmano, xiita muçulmano, apoiando a causa armênia, e do outro lado, por exemplo, a Turquia, que, aliás, os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de maioria cristã, apoiando a causa turca, que apoia a causa do Azerbaijão. Então não existe esse tipo de conflito religioso. Você pode até usar como uma justificativa, um pano de fundo, mas o real motivo é geopolítico. A Turquia quer reeditar o seu sucesso. Inclusive hoje com Erdogan, Recep Erdogan, que tem traços ali ditatoriais, inclusive perseguição de jornalistas, etc., ele vem querendo aumentar suas áreas de influência. E, obviamente, conseguir uma parceria ali com o Azerbaijão parece bastante interessante. Mas vamos voltar um pouquinho mais na história, né? Quando a gente pega o começo do século XX, toda aquela região ficou dominada pela União Soviética. E Stalin queria fazer uma espécie de parceria com a Turquia. Para isso, o Stalin fez com que o Azerbaijão, que tinha uma ligação mais forte com os turcos, fosse dono dessa regiãozinha chamada de Nagorno-Karabakh. A região de Nagorno-Karabakh, hoje, se for pegar pela autodeterminação dos povos, ou seja, a vontade que um povo tem de escolher o seu próprio território, deveria pertencer aos armênios, já que os armênios que ali vivem representam mais de 90% da população. Consultas populares, etc., já foram feitas e eles querem pertencer à Armênia. Fato é que durante toda a União Soviética, aquele território ficou sob controle do Azerbaijão. Quando a gente tem o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, começam os nacionalismos, os separatismos, a região de Nagorno-Karabakh, que é uma região relativamente rica para a região, principalmente a porção sul mais próxima do Irã,
começa a querer autonomia e começa a querer voltar para a Armênia. A Armênia, claro, apoiando esse movimento separatista de Nagorno-Karabakh e o Azerbaijão indo contra. As guerras que ali aconteceram trouxeram como resultado, hoje, praticamente nenhum país do mundo reconhecendo Nagorno-Karabakh como pertencendo à Armênia, só que Nagorno-Karabakh sendo uma região que na prática é autônoma, que conseguiu sim fazer frente à ofensiva do Azerbaijão. E a Armênia considera que Nagorno-Karabakh merece uma autodeterminação e merece pertencer aos armênios. O que aconteceu recentemente é que o Azerbaijão lançou tropas, mandou tropas para a região de Nagorno-Karabakh, querendo acabar com aquele movimento separatista, ou pelo menos de anexação, reanexação ao território da Armênia, para voltar a pertencer ao Azerbaijão. Isso agrada muito aos turcos, porque hoje existe um entrave é a expansão turca, esse pan-turquismo que o Recep Erdogan tanto quer. Esse entrave se chama Armênia. A Armênia é uma pedra no sapato histórica dos turcos. Por isso esses conflitos étnicos, genocídios, etc. Tá? Então o Azerbaijão mandou tropas, e dizem, né, a gente não tem tanta confirmação, porque a mídia brasileira passa pouquíssimas informações, eu estou pesquisando aqui em mídias estrangeiras, que inclusive caças turcos, que são comprados pelos americanos, tá? São caças americanos da Turquia, fazem ali ataques a caças armênios. Ou seja, a Turquia comprou essa guerra com o Azerbaijão para que Nagorno-Karabakh volte ao Azerbaijão, para que ele consiga aumentar suas áreas de influência. Claro, a Rússia não quer, galera, se fosse ter uma parceria, com toda certeza essa parceria seria com os armênios. Mas ela não quer um conflito bélico na região. Por quê? Porque existiu uma tentativa de aproximação do Putin com Erdogan, existiu uma tentativa de aproximação com toda aquela causa. A Rússia sabe da importância geopolítica que existe. Então a Rússia está fazendo de tudo para tentar passar o pano, para acalmar a situação. Mas se tivesse que comprar uma briga, muito possivelmente seria do lado da Armênia. Do outro lado, a Turquia indo para cima, assim como o Azerbaijão. O povo armênio, por todo o histórico de perseguição étnica que existe naquela região, já falou, eles querem que a gente faça um cessar-fogo e devolva o território de Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão? Nunca. Eles que vão pedir o cessar-fogo. Ou seja, as tropas estão se animando. Se efetivamente houve um ataque dos turcos, que negam, eles dizem que não atacaram, que não derrubaram os aviões, isso já motivaria uma reação por parte dos armênios e por parte da Aliança do Pacífico, da Aliança Asiática, aliás, que tem países como Rússia e China. Ou seja, a Rússia e China poderiam se envolver no conflito para fazer com que o território de Nagorno-Karabakh voltasse para a Armênia, tá? Ou então, pelo menos, ficasse independente. Só que, claro, a gente está falando de fazer uma ofensiva contra o Azerbaijão e, em segundo espaço, contra a Turquia, que é um membro da OTAN. Será que Rússia e China comprariam essa guerra fazendo um ataque a favor da Armênia, um país que, claro, não é desprezível, né, mas geopoliticamente falando, não desperta tantos interesses a ponto de motivar uma intervenção que ia desagradar os norte-americanos, que são históricos parceiros dos turcos. Então a situação hoje está com a Armênia encurralada, sendo atacada pelo Azerbaijão e sendo atacada pelos turcos, não só em Nagorno-Karabakh, mas em território armênio também, e a Rússia e China fazendo de tudo para evitar uma possível intervenção, assim como o Irã, que existem vários conflitos internos ali acontecendo, tá? Porque isso representaria altos gastos militares e uma indisposição militar por conta da Armênia. Ou seja, Armênia, por mais que vocês tenham ali parceria com os russos, sinto que infelizmente vocês estão um pouco isolados nesse momento, tá bom? Infelizmente. A Armênia, que historicamente, galera, tem uma reivindicação, que é ter o seu próprio país, ter o seu próprio território, e encontra barreiras nisso da expansão turca, hoje encontra mais um desafio de conseguir montar o seu país. Tudo bem, galera? Deu para entender quais são os traços geopolíticos aí desse conflito? Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou buscar responder para vocês. Vamos aguardando cenas dos próximos capítulos para saber efetivamente o que vai acontecer, se a Armênia mais uma vez vai ser atacada, vai ser tirado do seu território, assim como historicamente durante o Império Turco-Otomano sempre aconteceu. Beleza? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau, e até o próximo vídeo. Falou!